Boa tarde, boa noite, independentemente do fuso horário. Estamos aqui diretamente dos Estados Unidos da América, no estado de Washington, Ceará. Estamos aqui mais uma vez com o nosso convidado para abordarmos aqui assuntos que nos interessam, que interessam a nossa comunidade aqui, Xungulanga. Então, estando nessa comunidade Xungulanga, tem muita coisa que devemos também abordar, coisas importantes, já que estamos aqui nos Estados Unidos, né? Conversar um pouquinho do que nós fizemos aqui. Então, estamos aqui o nosso irmão que vai se apresentar aqui e hoje vamos falar de um assunto muito importante que vai interessar você que está daquele lado, que estás aqui nos Estados Unidos. Irmão, o Michael é todo teu. Boa noite, telespectador. Chamo-me Antônio, mais conhecido por Maquiona. Também sou imigrante como vocês e fui convidado para este programa para abordar alguns assuntos concernentes a muita coisa que vai se falar aqui. E está há quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Já estou a caminho de 11 meses. 11 meses? Sim. Vieste diretamente desse estado ou estavas em outro estado? Vim diretamente para Washington. Para Washington, Ceará. Ceará. E como é que estando aqui no Washington, Ceará, para você? Estar no Washington, Ceará é muito bom, muito bom. É um estado acolhedor e é um estado que ajuda muitos imigrantes, não só em termos de valores monetários, mas em vários documentos. Tem muita facilidade para os imigrantes. Também é um estado tem a política democrática. Okay. E falando em documento, hoje nosso assunto vamos tentar um pouco centralizar nesse assunto de documentação, de tipo, quando a pessoa chega aqui, tem que tratar documento ou não tem que tratar documento? Como é que a pessoa faz quando chega aqui? Primeiramente, quando a pessoa chegar aqui no Washington, Ceará, existem alguns documentos pessoais que devem ser tratados e são documentos que vai se precisar no futuro. Temos documentos como Social Security, temos documentos como ID, entre outros documentos que se precisa para continuar a fazer as atividades que você precisa fazer aqui. E com esses documentos você é ilegal? Ou qual é o teu estatuto no país com esses documentos? És considerado como residente, imigrante ou refugiado? Explicar para as pessoas que querem também saber. Bem, com esses documentos não é uma residência, é um documento normal, é um documento para identidade normal, não é residente, mas é um documento que te facilita fazer qualquer atividade que você precisa. Por exemplo, temos o ID consta os dados pessoais teus, mas é um documento temporário. É um documento temporário porque você é um imigrante. É um imigrante que está no asilo. Então, dando no asilo, terás um documento como ID, social. Social é como se fosse CPF. Para as pessoas que vieram no Brasil, então é como se fosse o CPF. É um documento que vai constar todas as movimentações sobre as tuas contas, as tuas compras. Então, nós precisamos ter este documento. E o ID, entre outros documentos, como documentos dos hospitais. E para ter esses documentos, para tratar esses documentos, é necessário que você que chegou aqui não conhece ninguém nos primeiros dias. Como é que você faz para tratar esses documentos? Primeiramente, dependendo bem do lugar em que você vai chegar aqui no Washington, para as pessoas que chegaram diretamente para a igreja, no Riverton Church, tem alguma facilidade de algumas pessoas que já têm experiência ou conhecem o local onde pode tratar documentos. Algumas pessoas ajudam a conhecer o local que é para tratar os documentos. E temos alguma facilidade de chegar e não tem muita distância. Então, chegando para Church, ou Riverton Church, no Taquila, temos facilidade de tratar alguns documentos como ID, mas o ID é um documento que pede mais de 4 documentos, que é para tratar o ID. Pede o passaporte, bilhete de identidade, se tiver carta de condução também pode, certificado escolar também pode, ou então carta de condução. Quer dizer que esses documentos, quando você vem para tratar, suponhamos que alguém quer tratar ID, ele tem que trazer os 4 documentos. Sim, o limite máximo é de 4 documentos. Esses documentos tem que ser do teu país ou do país onde você já passou ou mesmo daqui? Esses documentos quais são assim? Normalmente o primeiro documento é o teu passaporte, porque é um documento internacional. Passaporte, bilhete de identidade, são os documentos pessoais teus do teu país. Mas o limite máximo é de 4 documentos para te liberar o ID. Se não tiver 4 documentos que você pode apresentar, então será difícil
darem ID, mas se tiver 4 documentos, então Então, nesse caso, a ID é o primeiro documento a tratar quando se chega? bem, eu digo que sim. Por quê? Porque será um documento em que vai constar os dados pessoais e esse documento será utilizado aqui no Washington. Então, eu aconselho para me tratar o ID, porque com o ID consegues fazer quase todas as atividades que você precisa. Consegues tratar todo tipo de documento só com o teu ID, porque isso é um documento daqui do Washington. Então, eu aconselho primeiramente tratar o ID. Se não tiver o ID e precisas de outros documentos que você precisa, eu acho que com o passaporte também dá para fazer fazer algumas outras coisas que você precisa fazer. Por exemplo, pode ir para a Food Stamp, não precisa do ID, é só mostrar o passaporte, eles conseguem resolver seus problemas. Mas O para que é Food Stamp? Para as pessoas que não conhecem, que estão nos assistindo. Food Stamp é um cartão para alimentação, é um cartão que o governo